Um dia marcado por dados importantes vindos do lado Atlântico na economia norte-americana. Em julho foram criados 215 mil postos de trabalho, um número que foi visto com bons olhos pelos investidores, num sinal mais um de recuperação daquela que é a maior economia do mundo e numa altura em que aumentam as expectativas de que em setembro e depois das férias de verão, a Reserva Federal Norte-Americana, no primeiro encontro do mês, possa anunciar então a subida, como disse Janet Yellen, lenta e gradual das subidas de juros. Será a acontecer a primeira subida desde 2008, a altura em que se iniciou a crise financeira que teve início nos Estados Unidos. Outros destaques hoje, ainda as negociações em torno do terceiro resgate à Grécia, numa altura em que surgem notícias não confirmadas de que a Alemanha poderá preferir um segundo empréstimo intercalar à Grécia antes de ser fechado o terceiro resgate, algo que não é preferido por outros parceiros, mas ainda assim a marcar também a agenda do dia de hoje, com várias empresas europeias a continuarem a apresentar resultados. Vamos olhar então para o dia nos mercados. Já que lhe dissemos, o PSI 20 encerrou em queda, a perder 0,62% hoje nos 5.589 pontos, a regressar ao vermelho, num dia todo ele vermelho para as bolsas do velho continente. Olhamos para o setor da banca em Lisboa e hoje foi também dia de pressões no caso do BPI, 0,61%. O BCP conseguiu fugir à tendência e a subir quase 0,5%. Nos pesos pesados, o destaque na sessão de hoje acabou por ser a Galp Energia. Recordo que ontem a Petrolífera Nacional esteve penalizada e pressionada pela queda do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais. Hoje, aqui no movimento de recuperação e de correção, 1,04%. Jerónimo Martins a subir 0,7% e no caso da NOS a cair quase 1%, a contribuir para as quedas do PSI 20, assim como a EDP 0,3%. Não o disse há pouco, mas também o próprio BCP no movimento de correção depois das quedas pesadas de ontem devido à aprovação de legislação na Polónia que afetou o banco do qual é acionista, o Banco Millennium, e que acabou por afetar também em Portugal. Olhando para o resto da Europa e na Península Ibérica, o IBEX 35 de Madrid a perder hoje 0,65%, o CAC 40 de Paris 0,72% e depois o DAX 30 da Alemanha acabou por liderar, embora com quedas, podemos dizer, não muito expressivas, ainda abaixo de 1%, 0,81%. Já aqui vimos neste fecho de contas, ainda assim não é demais recordar, os índices gregos, hoje o índice ASE com um balanço semanal de cerca de 1,5%, o índice que reúne os principais bancos afundou quase 40% e este é o cenário, esta semana, dos principais bancos gregos muito fustigados, precisamente pelas incertezas e pela fuga de capitais da Bolsa grega. Olhamos ainda para a agenda de segunda-feira, relatório do emprego e transações internacionais em Portugal, confiança dos investidores em agosto na zona euro, a produção industrial de junho na Alemanha e a balança comercial também do mesmo mês em Espanha. Terminamos, como é habitual, com a citação. Hoje não é necessariamente uma citação, mas sim a questão do BES, que acabou por ser oficializado. O caso BES, o buraco herdado pelo Banco Espírito Santo, o chamado Banco Mau, é de 2.400 milhões de euros, mesmo se a instituição vendesse todos os ativos.